Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos falar aqui sobre os atributos de Deus, né? Vamos para a primeira parte aqui do vídeo, os atributos de Deus. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. Em Êxodo 3:14, né? Então aqui fala que Deus é infinito, Deus é um ser infinito. É impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. Em Êxodo 3:14, né? Tem uma passagem bíblica lá em Sadraque, Mesaque e Abednego que fala que conheceu lá o quarto homem semelhante ao Filho de Deus. Mas aquilo ali não quer dizer que ele reconheceu Jesus ou sabia que era um Deus ou que não. Porque Deus é um ser infinito e é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. Êxodo 3:14. Em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14. Lá em Daniel eu fiz um vídeo, eu até falei sobre isso, né? O próprio Deus se apresenta e define, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou e me envio a vós. E me enviou a vós, né? Me enviou a vós. No conteúdo deste versículo, o Senhor assinala a Moisés que seu caráter sobrenatural. Assina, né? Ele assina a Moisés seu caráter sobrenatural. E além de definições e de entendimento humano, né? Quer dizer que o Senhor fala a Moisés que seu caráter é sobrenatural, ele dá um sinal ali, né? E além de definições a entendimento humano, quer dizer que Deus, o Senhor, assinala, né, a Moisés. Como compreender a Deus em sua plenitude? Seria tal difícil como encerrar o oceano numa xícara, né? Compreender a Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar um oceano numa xícara. Então, compreender a plenitude de Deus é difícil, né? É como pegar um oceano e colocar numa xícara. Então, praticamente impossível, né? Mas ele se tem revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade, né? A classificação seguinte pode nos facilitar a compreensão. A classificação seguinte pode nos facilitar a compreensão, né? Então, vamos aqui, os atributos exclusivos ou incomunicáveis de Deus. Os atributos exclusivos ou incomunicáveis de Deus. Deus é Espírito. Deus, como Espírito, é imortal, invisível e eterno, digno de toda honra e de toda glória para sempre. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Espírito não possui formas, né? Espírito não possui formas. Comparamos o Salmo 115 e versículo 13 e Isaías 40, né? Então, o Espírito ele não possui forma, né? Só comparação. A gente só compara, né? Mas ele não tem forma. Deus é cognoscível. Deus é cognoscível, né? O que é isso, né? Que se pode conhecer, né? Que se pode conhecer. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano. Jó 11:7, capítulo 11, versículo 7. Mas se revelou em diferentes ocasiões e de várias maneiras. Isso indica que é da sua vontade que o conheçamos e tenhamos um correto relacionamento com ele.
João 1:18, João 5, capítulo 5, versículo 20, João 17:3, Atos 14:7, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 20. Né? Apesar de Deus ser natural, o caráter dele sobrenatural, e sua plenitude, né? Compreender Deus em sua plenitude é difícil, mas que a vontade dele é que a gente o conheça, né? É que a gente o conheça. Deus é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Gênesis 17:7, Isaías 43:3 e Jó 42, 1 ou 2. Então, Deus é onipotente, significa que ele é o Todo-Poderoso, né? Ninguém pode mais do que Deus, né? Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Salmo 139 e versículo 1 ao 6. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele não precisa pesquisar nem aprender gradualmente. Ele conhece não só o nosso procedimento, mas também nosso pensamento. Então Deus conhece tudo, conhece o nosso pensamento, né, o nosso procedimento. Então Ele sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. E Deus não precisa pesquisar, né? Deus não precisa aprender também. Não é igual nós que a gente precisa ir na escola, a gente precisa... Toda pessoa quando nasce precisa ser colocada na escola para aprender, né? Aprender o beabá, o vogais, consoante, tabuada, enfim, para conhecer, para ser alguém na vida. Então a gente precisa, né, aprender para ser alguém na vida. A gente precisa estudar, né, para ser alguém na vida. Então nós precisamos de conhecimento, aprender. Principalmente a pessoa quando aceita Jesus precisa de orientação espiritual porque quando ela aceita Jesus ela não sabe de nada, então ela precisa de pessoas para orientar ela para ela continuar ali na caminhada com Jesus. Então a gente precisa, tudo que a gente vai fazer a gente precisa uma pessoa para chegar ser um advogado, um doutor, um médico, ele precisa estudar, então é a mesma coisa. Só que Deus não precisa pesquisar, não precisa aprender, né? Deus ele sabe de todas as coisas. E Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, versículo 7 ao 13. Então Deus é onipresente, né? Onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem pessoas que acham que Deus não está vendo ele. Então, onde você estiver, Deus está te vendo. Se você está no serviço, Ele está te vendo. Você está num carro, Ele está te vendo. Se você está na sua casa, Ele está te vendo. Está te observando. Onde você vai, Ele vai atrás. Se você está na rua, se você viajou para o norte, para o nordeste, para outro país, Ele está lá também. Então, Deus está em todos os lugares. Onde você estiver, Ele está também. Não só você, mas todo mundo, né? Então, Ele está em todos os cantos, todos os lugares. Porque tem pessoas tem crente que eu não sei se Deus me ouviu, então essa pessoa não conhece Deus. Então, você precisa aceitar Jesus de novo e se converter, você não conhece Deus, né? Então tem crente que orou e diz, eu não sei se Deus ouviu minha oração, então você não conhece Deus, irmão. Infelizmente, você não conhece Deus, né? Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, se você está no seu quarto, se você está escondido, está debaixo da terra, subterrâneo, na água, qualquer lugar, no ar, no avião, ele tá lá também, ele está te vendo também. Então Deus ele sabe de tudo, ele vê tudo, né? E ele está em todos os lugares. Deus é soberano, ele tem o direito absoluto de governar as suas criaturas e dela dispor como lhe apraz. Deuteronômio 32:39. Então Deus é soberano. Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Está lá em Deuteronômio 32 e versículo 39. Então Deus é soberano, ele governa tudo. Ele governa o mundo, o planeta, ele governa a sua cidade, o seu país, aonde você... E Deus governa. Então quem governa o mundo é Deus, né? Governa o mundo é Deus, né?
Então, tudo que acontece é permissão de Deus, né? Ah, mas aconteceu coisa ruim. É Deus também. Coisas boas, coisas ruins, tudo que é permitido por Deus, né? Então, o povo de Deus só perecia quando estava fazendo coisas ruins. Quando estava pecando, aí Deus mandava os reis ruins também. Então, é assim. Então, se você está fazendo coisa boa, Deus também faz coisa boa. Você pode ver Moisés lá no Egito, as mulheres não podiam ter filho, né? Então, no Egito. Então, a mãe dele teve Moisés e coisou ele no rio para ele escapar, para ele não ser morto. Então, Deus criou a situação ali que ele foi criado ali nos estudos de Faraó, do Egito, né? Para ser até mesmo rei do Egito, né? Então, ele estudou juntamente com o rei ali do Faraó ali do Egito. Então Moisés ele teve o estudo, né? Ele estudou, foi bem criado. E mesmo as pessoas lá não sendo evangélicas, não sendo crente, não sendo cristão, não sendo judeu, não sendo israelita, mas eles foram criados ali. Moisés foi criado ali e foi governado para liderar. E foi estudado ali nas letras para governar. Então Moisés foi o responsável ali por tirar o povo do Egito, o povo de Deus, e 10 pragas, e abriu o Mar Vermelho. Então Deus usou Moisés, mesmo ele estando no Egito, né? Mesmo ali no meio dos pessoal pagão, que não era crente, não servia a Deus. A mesma coisa aconteceu com José no Egito, a mesma coisa aconteceu com Daniel e os 3 jovens na Babilônia, né? Deus abençoou Daniel ali na Babilônia, e José também lá no Egito, que foi como escravo. E aí a gente vê Adão e Eva, que foi criado no paraíso, diferente dos 3 ali. Ele tinha vida boa, né? Adão e Eva tinham vida boa, e perderam porque eles obedeceram a Deus. Então eles tinham tudo para ir bem, né? Adão e Eva, mas aí desobedeceram a Deus, né? E já Daniel e os 3 jovens, José e Moisés, que estavam no meio dos pessoal pagão, se deram bem, foram governadores, né, lideraram o povo, tirou o povo do Egito, tirou o povo de Deus ali do Egito, né? Deus usou ele ali para tirar o povo. Então a gente vê que Adão e Eva tinham tudo para dar bem, mas desobedeceram. Então o que faz as coisas acontecerem de boa ou de ruim em nossa vida é aquilo que a gente faz, né? Que nem diz a palavra. Se você planta coisa ruim, não tem como receber coisa boa, né? Se você planta coisa boa, né, vai receber coisa boa. Se você planta coisa ruim, né, vai receber coisa ruim. Então isso é consequência daquilo que a gente mesmo faz, né? Do que a gente planta. E às vezes a gente coloca a culpa nas pessoas, coloca a culpa nos fulanos, coloca a culpa não sei de quem, mas na verdade a culpa é nossa mesmo, né? É nós mesmos que somos o culpado. Às vezes a gente quer culpar até Deus, não é verdade? Então Deus é soberano, Ele que governa todas as criaturas, né? Deus governa todo mundo, né? Todos nós. Então Deus ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle, né? Deus ele controla tudo, controla todas as nações. Deus é imutável, é imutável. Ele é inalterável, os seus atributos, né? Inalterável aos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para com a raça humana. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e Malaquias 3, 6. Quer dizer que Deus é inalterável, ele não altera nada nos seus atributos, né? Ele não altera nada. Deus é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Salmo 90, versículo 1 ao 2. Deus é eterno, ele é de eternidade a eternidade. Ele não está limitado pelo tempo humano. Salmo 94, capítulo 90, versículo 4. Ele é eterno, quer dizer, ele não morre. E o tempo dele não está limitado com o nosso tempo. A gente tem uma certa limite, né, de vida. O homem vive o que? 100 anos? Mas tem muitos que não chegam nem 50, né, 70. Então,
Nós, seres humanos, a gente tem um limite de idade, 120 anos, 100 anos, mas a gente não chega nem a 120, mas tem uns que não chegam nem a 70. Chegou em 70, pode contar, não demora muito, não demora muito. Então, nosso tempo de vida ele tem um limite. Já Deus não, Deus é eterno. Pode passar geração, pode passar o que for, ele continua sendo Deus, ele não morre, ele é eterno. Deixa eu ver aqui mais. Deus é perfeito, ele é ele é absolutamente isento do pecado e perfeitamente justo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Deus é perfeito. Quer dizer, Deus não peca, ele é perfeito, ele é justo, ele age com justiça. Então, se você fez alguma coisa para Deus, ele vai te recompensar, né? Se você fez coisa ruim também, aí não tem jeito. Então, Deus ele não peca, né? E ele é perfeito e ele é justo. Então, Deus age com justiça. Atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus. Deus é santo. Salmo 147, 45, Salmo 145, versículo 17. Sua santidade significa sua pureza moral. Santo, kadox, né? Santo é a separação daquilo que é mudando. É a separação daquilo que é mudando. Profano e corriqueiro, né? Corriqueiro. E a separação ou a dedicação para seus propósitos. Deus nos chama também para sermos santos. Levítico 11, 44 a 45. Todos nós devemos ser santos, né? Seja santo como o Senhor é santo, né? Diz a sua palavra. Amém. Então esse é o primeiro, é a primeira parte, né? Irei fazer a segunda, né? Essa é a primeira parte dos atributos de Deus. Então, irei fazer a segunda parte, né? Essa é a primeira. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.